Você pode confirmando presença, Marcelo. Bom dia. Está ouvindo? O Hélio também. Estou ouvindo, está ok. Beleza. Meu som tá baixo aqui, gente. Mais algum vereador? Eu estou tentando. Bom dia a todos, né? O Hélio tá aqui, né? Representando sem falha. Obrigado, Hélio. Havendo quórum legal, a Comissão Permanente de Finanças e Acompanhamento da Execução Orçamentária agradece a presença dos vereadores e dos representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Fazenda, nessa sessão de audiência pública, fazendo a assinatura do livro de presença. E convido o nosso secretário, o vereador Jacaré, a fazer a leitura da ordem do dia. Bom dia a todos e a todas. Câmara Municipal de Porto Velho, Poder Legislativo, Departamento Legislativo das Comissões, Comissão Permanente de Finanças e de Acompanhamento da Execução Orçamentária. Ordem do dia. Assinatura do livro de presença. Audiências públicas serão realizadas no dia 14 de dezembro de 2020, segunda-feira, sendo a primeira às 9 horas, no Salão de Reunião Boemundo Álvares Afonso, desta Casa Legislativa, para debater sobre, primeiro, projeto de lei número 4.090 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2021. Segundo, projeto de lei complementar número 1.122 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da alíquota de contribuição e benefícios do regime de previdência do servidor público municipal, previsto na Lei Complementar número 404, de 27 de dezembro de 2010. Terceiro, o que ocorrer. Departamento Legislativo das Comissões, 14 de dezembro de 2020. Vereador Marcelo Reis, presidente. Ok, presidente. Ok, obrigado. Os vereadores tiveram com dificuldade para acessar o link. A gente vai enviar dentro dos grupos, dos dois grupos.
Enquanto alguns vereadores acessam o link, e nós temos dificuldade na internet, eu vou sair por um minuto e entrar em contato com o presidente da Endu, o senhor Tiago Tesari. Existem algumas dúvidas com relação à dotação orçamentária prevista para 2021. E a gente precisa fazer o saneamento dela. EGM. Oi, gente, bom dia. Bom dia, vereador Elis. O pessoal da Sempog, quem é que está da Sempog aí? Queria fazer só uma pergunta. Bom dia, Elisa, Letícia, tudo bem? Bom dia, Letícia, tudo bem, querida? A gente está aqui, a nossa equipe, né? A Rosane, a Jo, o Paulo. A gente está esperando o Luiz Guilherme, que estava em outra reunião, mas já está vindo. Tá ok. Letícia, eu estava dando uma olhada aqui na questão da Procuradoria-Geral do município. Aí tem as sentenças judiciais, os precatórios, 37 milhões, né? Uhum. Esse valor aqui de precatório, o que que é? E também a administração da unidade, que passou de 3 milhões para 12 milhões. De 3 para 2? E 3 para 12. A administração da unidade. Isso. Tá. Só um minutinho que a gente vai abrir aqui. Já aqui. Ok. Vou pegar. Não, na administração que ela está falando. Ei, Marcelo, mostra aí. Ah.
que é para as pessoas de saco. Oi, Elis. Oi. Tá me ouvindo? Elis? Todos estamos ouvindo. Ok. Estou ouvindo, querida. Elis, essa parte que você fala da administração da unidade, são os 6 milhões no 33,90,40, isso, que é a parte de informatização, e 5 milhões em obras, certo? Que é essa diferença que você está vendo de um ano para o outro. Isso, 5.449, né? Obras, né? Isso. É isso? E os 7.534, que é informática? Eles estão tentando fazer uma nova licitação, ainda está em fase de busca, na verdade, porque eles precisam se adequar à parte de informatização mesmo do sistema da Procuradoria, tanto de cálculos, essa questão do precatório. Isso. E aí ficou previsto lá, porque ainda não tem nenhum valor estipulado fechado, né? Eles ainda estão buscando esse sistema de informatização, então é toda uma reestruturação que eles estão fazendo na parte de informática, de sistemas, de toda a Procuradoria. E aí nós deixamos essa reserva lá para que eles possam garantir que seja feito nesse próximo ano esse novo sistema. Isso seria apenas na Procuradoria, é? É um sistema único lá de processo. Todos os cálculos, as questões do precatório. Pois é, isso aí. É uma modernização mesmo de informática, toda a estrutura. Eles não têm, né, na verdade, um sistema eficiente para isso. Até para o cálculo de dívidas, de IPTU, eles não têm nada que consiga ser tão eficiente e integrado. Né? É o percentual. Eles estão tentando fazer esse novo sistema. A gente deixou lá reservado porque ainda não tem um valor definido, né? Então, você sabe que essa questão de informática sempre são valores sistêmicos, né? É bem alto. E se a gente deixar do jeito que está, não pode fazer? Pergunta aí dele aí, Maurício. Letícia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Se nós deixarmos essa questão da administração da unidade com o mesmo valor e esse recurso ascendente, ou seja, os 8 milhões e 500 mil, se nós deixássemos na administração, na Secretaria de Fazenda, e se houvesse necessidade de usar como remanejamento, é possível? Deixar na Simfaz, em vez da Procuradoria? É assim, a proposta é que a gente aprove com acréscimo de 280%, ok? Está 3 milhões e 400 mil, vai para 12 milhões e 980. Eu estou perguntando se nós deixássemos do jeito que está, manter o mesmo orçamento do ano 2020 para 2021, e se houver necessidade, eles fazem o remanejamento com a suplementação direto da Secretaria de Fazenda. É possível? É possível. Porque o que está dificultando o entendimento dos vereadores é porque o valor tão exorbitante. A gente aqui na planilha não tem uma especificação. E como não há ninguém da PGM para explicar para a gente tecnicamente o que é o caso, os vereadores estão entendendo achar melhor deixar na administração e, se houver necessidade, eles fazer o remanejamento dentro do limite prudencial. Ok? Vereador Marcelo, o Wellington falando. Oi. Posso falar? O Wellington? O Wellington está sentado. Nessa questão, peço licença para estar só querendo colaborar com esse processo. Na verdade, como não tem um valor fechado, geralmente a gente faz uma estimativa do valor pela cotação mais próxima daquilo que seria. Por exemplo, vou dar um exemplo. Wellington, pode continuar. Desculpa, estava bloqueado meu som aqui. Eu estou falando aqui e estava bloqueado. Desculpa, vamos lá. Só para registro e para colaborar com essa discussão. A PGM, com certeza, ainda não tem um valor líquido. Então, ela precisa colocar um valor que atenda, por mais que não gaste tudo. E isso pode ser remanejado durante o exercício.
né? Porque ela não tem um valor estimado. Eu vou dar um exemplo do carnê de IPTU. O carnê de IPTU, todo ano a gente reserva 200 mil, porque quando a CML faz, a SML faz a cotação, dá em torno disso. Mas quando a gente vai licitar, geralmente consegue licitar por 40, 50, 60 mil. Então, assim, esse valor de reserva orçamentária é porque precisa ter lá na hora de fazer a parte licitatória. Mas não quer dizer que vai gastar todo ele com esse recurso com aquela despesa que foi autorizada. Não precisa gastar todo com a despesa autorizada. Então, não quer dizer que vai gastar os 7 milhões. Mas, em termos de licitação, precisa ter esse valor, porque foi o valor que a ICML deve ter constado como cotação de preço. Tu tá representando, Wellington, você está representando a Secretaria de Fazenda, é isso? Isso, eu estou colaborando para entendimento, Não, mas é claro que quem vai responder isso é a... O que eu estou te perguntando é se você é a pessoa representante da Secretaria de Fazenda. Sim, sim. Ah, então tá. Wellington, você falou que esse valor, ele pode ser que chegue, que esse é o valor total, o máximo que pode, né? Isso, é autorizado pelos vereadores. Né? Então a gente não sabe nem qual é o máximo, nem qual é o mínimo. Estou vendo aqui. Isso. Agora, sim. o que nos torna assim, surpreso nessa questão é que a informatização da Procuradoria-Geral do Município estima um valor de 7 milhões. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, a Secretaria Municipal de Serviço Básico, que é a secretaria que faz toda a limpeza da nossa cidade, toda a manutenção de limpeza da cidade, está com um valor de R$ 1.550.000 e diminuiu para R$ 1.215.000. Como é que uma secretaria, composta da Secretaria Municipal de Serviço Básico, vai conseguir fazer a limpeza da cidade, a compra de material, com R$ 1.225.000? Então, quer dizer, a informatização de alguns locais é muito mais importante do que a limpeza da cidade? É por isso que o diálogo tem que ser feito dentro da Câmara dos Vereadores, que é o local apropriado, vereadora. E é isso que vocês estão fazendo aí. Exatamente. Então, assim, a gente concorda com todas as ponderações. A Secretaria de Planejamento, com certeza, administrou esse processo, mas foram as unidades que foram informando os valores que elas precisavam na sua execução do planejamento para o ano 2021. Mas e vamos amadurecer esse processo, é como a Letícia falou, né? Não há nada inflexível. Então, com certeza, os vereadores aqui, nessa audiência e, claro, na discussão do projeto de lei, vão amadurecer esse projeto, né? E era bom que a PGM pudesse também, de forma mais contundente, trazer informações em relação a esse orçamento destinado a esse processo de informatização da unidade. Oi, Eli. Então, Oi. Como você falou, a gente está tentando entrar em contato com alguém da PGM para ver em que pé que anda, né, esse processo. A gente já conseguiu fazer alguma cotação, já tem alguma estimativa, mas é bem o que o Wellington falou. Os valores que estão lá na CEMUSV são os valores que eles apresentaram como necessários, pelo menos inicialmente. Como o ano de 2021 ainda é um ano incerto, a gente realmente ainda não sabe se vai sair um novo decreto federal, vai permanecer a pandemia. Eles estipularam os valores que eles necessitavam para a compra de materiais de limpeza, a execução deles de áreas dos interiores. Eles estipularam esses valores, porque, no momento, eles ainda não tinham perspectiva de compra de equipamentos grandes. Eram os valores que eles tinham para iniciar o ano. E, com certeza, como o Wellington falou, o valor da licitação da Procuradoria baixou, não foi esse valor, com certeza esse valor vai ser remanejado para atender as outras áreas. Mas então é isso, assim, presidente, a gente ainda nem entrou na audiência propriamente dita, mas eu queria ver, presidente, com Vossa Excelência, para que a Prefeitura também, nesses apontamentos que estão sendo colocados, a Prefeitura possa fazer um substitutivo do orçamento, e aqui a gente apresentar com proposta, a Prefeitura mandar para cá esse substitutivo. Porque nós sabemos que a apresentação de proposta de emendas nem sempre são acatadas pelo Executivo. E assim, são valores que não só eu aqui como vereadora, mas a maioria dos colegas vereadores que estão participando da audiência não concordam. Eu estava vendo aqui a questão da empresa de desenvolvimento urbano, que o presidente mandou chamar o presidente aqui,
A questão de pessoal, e você sabe que eu sou muito a favor de pessoal, mas aumentar de 6 milhões para 12 milhões, nós queremos saber o que vai acontecer com esses 6 milhões a mais. Né? Se está pretendendo, se existe alguma coisa no plano de cargos e salário dos servidores da Indu que tem essa perspectiva de aumento, de dobrar o valor da folha. Então, e aí, lá no objetivo maior da Indu, que é a questão da iluminação pública, se diminui o valor. Passa de 2 milhões e pouco por 2 milhões e 600, cadê aqui? De 2 milhões e 600 para 2 milhões e 400. E o principal objetivo da empresa de desenvolvimento urbano é a implementação de iluminação pública. É um negócio meio difícil de se analisar, presidente. Eu quero dizer a Vossa Excelência, se caso essa nossa votação está sendo já programada para amanhã, é importante que veja com o presidente, com o pessoal da prefeitura, porque a gente aprovar o orçamento com essas dúvidas que nós estamos tendo, principalmente nesses valores. Eu quero ver com o secretário municipal de serviço básico se ele foi dado autonomia para ele, para dizer os valores que vão ser pagos na questão da limpeza da cidade, porque a maioria dos materiais da Secretaria Municipal de Serviço Básico, principalmente os consertos dos maquinários, não tem quase maquinário na Secretaria para poder fazer a limpeza da cidade, e aí, em vez de se aumentar, o valor se diminui, e aí a gente vê um valor de 5 milhões e poucos de reais para ser pago com reforma da Procuradoria, já que tem um imóvel alugado. Estão pretendendo construir um outro imóvel, um outro local para a Procuradoria do município ir? Porque 5 milhões de reais é 5 milhões de reais, né? Se já tem um aluguel já programado por ano que vem, para que vai se colocar um valor de 5 milhões e pouco para fazer reforma? Fazer reforma num prédio que já é que não é de propriedade do município? Essas dúvidas todas vão sendo criadas pela gente, entendeu, presidente? Então, eu acho importante. Vossa Excelência fez umas observações muito categóricas, eu quero parabenizar Vossa Excelência por isso, mas pela experiência que o senhor já tem nessa questão de orçamento. O vereador Marcelo observou algumas questões aqui que a gente tem que ter o esclarecimento do município. Considerada aberta a sessão de audiência pública, já travando as discussões, passo a palavra ao secretário, vereador Jacaré. Bom dia a todos. Presidente Marcelo Reis, eu quero aqui fazer uma pergunta ao secretário Luiz Guilherme, que é o secretário da SEMPOD. Eu quero uma explicação nesse item aqui, manutenção das sedes administrativas dos distritos, que no exercício do ano de 2020 era de R$ 624.880. Já para o exercício de 2021, está R$ 53.932. Eu quero saber qual o motivo, razão ou circunstância para diminuir tanto. Se o secretário Luiz Guilherme está assistindo a audiência, eu quero que ele me responda, por favor, ou alguém que está à altura dele para me fazer dessa resposta, por favor. Sempog. Bom dia, vereador. O secretário Luiz Bom dia, Letícia. Ele se encontra numa outra reunião, mas ele já está retornando. Nós estamos dando uma olhada aqui na memória de cálculo, só um minutinho. Eu já vou lhe responder. Ele está vindo? Letícia, minha pergunta é, do secretário ou do adjunto, se pode responder o questionamento do vereador. Caso contrário, ele vai apresentar uma emenda e vai ser aprovada pelos vereadores dentro da sugestão proposta. Eu vou só fazer a explicação do que consta na memória de cálculo, que o Luiz Guilherme ainda está em outra reunião e o contigo saiu. Só um minutinho. Lembra o secretário adjunto, que essa reunião de audiência pública é uma das mais importantes para o município.
é o orçamento para a gestão orçamentária 2021. E quando a gente vê a ausência de secretários numa participação tão importante como essa, demonstra, no entendimento da comissão do orçamento, que há não diria um desrespeito, mas uma falta de bom senso na responsabilidade do trabalho dessa Casa Legislativa. Então, vereador, pelo que a gente verifica aqui na memória, o que ficou disponibilizado para a manutenção das sedes são aquelas sedes que têm aluguéis e os equipamentos, porque o restante dos serviços, da manutenções, energia, iluminação, limpeza, eles estão sendo atendidos pelas secretarias CEMUSP, INDU. Então, ficou disponibilizado aqui nessa ação apenas os que têm aluguéis e algum material que for necessário específico para cada sede. O que tu perguntou, Jacaré? Sim, Letícia, bem entendido, mas há uma controvérsia aqui, Letícia, que a única secretaria que dá assistência no distrito é a INDU. A INDU é a única secretaria que atua nos distritos. Então, temos que ver porque tem alguma coisa que não está encaixando aí, Letícia, nesse orçamento. A CEMUSP, ela tem ações de fazer os mutirões nos distritos. Eles deixaram isso nas memórias de cálculo deles, né, através da CEMUSP. Então, a gente sabe que tem a questão da iluminação e estão prevendo umas outras novas atividades para 21. E aí, o que ficou disponibilizado, solicitado pelo gabinete, foi que atendesse o que tem aluguel, que é o 33,9033, o elemento de pessoa física, né? São os aluguéis dos distritos, e algum material que se fizer necessário para atender essas manutenções que são feitas pelas outras unidades. Ok, Letícia, assim, em relação ao mutirão, a CEMUSB alega que nunca pode ir para o distrito porque não tem recurso. Tá? E agora você está falando isso aí? Então, é assim, eu vou aqui conversar com o presidente aqui, o que pode ser tomado, tá? Ok, estamos aqui. Obrigado, Letícia. Obrigado, Letícia. Letícia, deixa eu ir no entendimento aqui, se o secretário, o vereador Jacaré. Ele aguarda só um minutinho que o secretário Luiz Guilherme chegou, aí você já, tá? A gente auxilia ele nas respostas. Tá? Só um minutinho. Jacaré, o secretário Luiz Guilherme chegou aí. Aí vê com ele o que tu queres perguntar novamente. Ok. Ô, Letícia, mais uma vez, eu vou aqui propor uma emenda em caráter de urgência para que mantenha o orçamento de 2020. Já vou fazer agora e será aprovado aqui pelos vereadores. Vereador Jacaré, deixa eu acrescentar algumas questões aqui. As emendas que são propostas pelos vereadores, na maioria das vezes, quando voltam para cá, elas voltam não aceitas pelo Executivo. O que nós estamos propondo é como o orçamento ele vai ter votação após essa audiência pública, né? Eu acredito que amanhã, ou então um outro dia que for agendado pela Comissão de Orçamento e pela Presidência da Casa, eu queria ver a possibilidade, presidente, vereador Marcelo Reis, que fosse feito essas emendas que estão sendo propostas pela Câmara, que fosse feito um projeto substitutivo, né, e encaminhado para esta casa aqui para votação. Porque eu vejo que a maioria das emendas que são apresentadas pelos vereadores, posteriormente, são vetadas. E a gente tem que ver aí, presidente, se eu conseguir entrar em contato com o presidente da INDU, para a gente ver esses valores que foram repassados agora, né, valores que sofreram, às vezes, 100% a mais do orçamento do ano passado, verificar essa questão da Secretaria Municipal de Serviço Básico. Eu acho um orçamento muito pequeno para uma secretaria daquele porte. Entrar em contato com o secretário Prestes, né, para que ele venha aqui com urgência com a gente para verificar essa questão dos valores e, assim, verificar com vocês se existe essa possibilidade do substitutivo. Porque não adianta a gente apresentar emenda e as emendas serem vetadas posteriormente.
Algum outro vereador com alguma colocação com relação ao resumo do orçamento? A gente vai dar um encaminhamento. Presidente, eu queria observar aqui o 0,241 da Indu, esse aumento de 100%, né, de 6 milhões para 12 milhões, a queda da implantação dos pontos de iluminação pública, que passou de 2 milhões e 600 para 2 milhões e 400. Eu também queria saber o que é esse apoio logístico de serviço básico, se nesse apoio logístico de serviço básico já está incluso o calçamento dos distritos ao longo do Baixo Madeira, que o valor passou aqui de 4 milhões para 7 milhões 167 mil, que já existe um ofício tramitando dentro da Secretaria-Geral de Governo, já encaminhado para a SEMPOG, solicitando um orçamento de 4 milhões e pouco para que seja feito para a empresa de desenvolvimento urbano, para que seja feito todo o calçamento ao longo do Baixo Madeira, no distrito de São Carlos, distrito de Nazaré, distrito de Calama, e parece-me que demarcação. Então, a gente queria ver se estava esse valor já orçado, né? A revitalização de iluminação pública em vias urbanas, ela diminuiu 800 mil reais, ele saiu de 2 milhões para 1.299.000, e também a urbanização e manutenção do espaço público em Porto Velho Distrito, que são as praças, são os locais de espaço público que a empresa de desenvolvimento urbano estava cuidando. Então, diminuiu de 800 mil para 520 mil reais anual. Então, é um valor que diminui uma grande parte, isso aí vai atingir os espaços públicos, as praças, os locais a qual a indústria estava tendo manutenção, e os distritos, vereador Jacaré. Então, nós precisamos saber dessa questão da indústria. A Procuradoria-Geral do Município, eu acho que tem que ter um esclarecimento maior a respeito dessa questão da informatização e também da reforma de 5 milhões e 400 e poucos mil. Eu não sei se esse valor será uma construção de um prédio para ir para a Procuradoria ou seria manutenção dos aluguéis, do aluguel que a Procuradoria tem, que aí, se for isso, eu acho um absurdo se fazer reforma num local a qual não é do município, ainda vale no valor de 5 milhões. Também ver a questão de pessoal, qual é o percentual que está sendo destinado a índice da correção de inflação do vencimento dos servidores municipais, e a questão do orçamento da Secretaria Municipal de Serviço Básico. E, sinceramente, não sei como é que o secretário vai conseguir fazer toda a manutenção da parte de limpeza de esgotos, né, drenagem, com o valor de R$ 1.215.000. Porque esse valor de drenagem aqui de águas pluviais, que passou de 800 mil para 4 milhões, esse aí deve ser a Secretaria Municipal de Obras, né, a SEMPOG. E também eu queria saber aonde vai ser construída essas unidades habitacionais, que está tendo aqui um valor orçado de 16 milhões. O que é isso? Aonde vai ser construídas essas unidades habitacionais? Elas vão atingir quem? Quem são as pessoas que vão ser atingidas? Presidente, vereador Alex Paletó. Vereador Alex Paletó, só fazer o encaminhamento, Alex, antes de passar para você. Ok. Vereador Jacaré e demais. A exemplo que fez a vereadora Elis Regina, nós estamos pontuando aquilo que há ainda de dúvida com relação ao orçamento, e a proposta, vereador e vereadores, é que amanhã, antes da votação, a Prefeitura, com todos os seus representantes desse segmento, PGM, SEMFAZ, SEMPOG, Secretaria-Geral de Governo e SEMUSB, estejam aqui conosco, e a Indu esteja aqui conosco às 8 horas da manhã, antes do início da sessão ordinária, que é previsto para as 9 horas, para a gente sanear as dúvidas, se necessário, fazer até o substitutivo. Há muitas dúvidas com relação a algumas cifras, remanejamentos e indexadores econômicos apresentados no orçamento, e a gente vai precisar sanear isso. Vereador Alex. Eu estava olhando aqui, presidente, a planilha do orçamento, e eu não consegui identificar, eu queria que você me orientasse,
O Banco do Povo, ali do município de Porto Velho, que foi criado ali na sede da prefeitura, onde se encaixou aqui o orçamento para lá? Letícia. A linha de crédito que foi criada no ano passado. Essa restrição da despesa fica aqui na Secretaria de Governo. Me confirmem. Eu queria saber qual é o valor que vai ser destinado à linha de crédito para o Banco do Povo do município. E a Sempog responder o questionamento do vereador. O secretário Luiz Guilherme está participando da audiência pública? Cheguei aqui agora, que eu estava indo no gabinete do prefeito. Tudo bem, secretário? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. O senhor entendeu o questionamento feito pelo vereador Alex Paletó? Entendi. Esse assunto eu vou ter que discutir com a Secretaria de Governo, porque, francamente, não houve a consignação explícita de crédito para o Banco do Povo, agora, considerando que aconteceu no momento em que já havia sido encaminhado o projeto de lei à Câmara para aprovação. Então, isso absolutamente não invalida uma eventual discussão após a aprovação do orçamento em uma discussão no sentido de se proceda alguma alocação eventualmente discutida pela Secretaria de Governo e a estrutura do Banco do Povo para poder atender às demandas que vierem a ocorrer. Mas essa a informação, vereador Alex Paletó, que eu posso lhe prestar nesse momento. Ok, vou ficar no aguardo. Mais algum vereador para uso da palavra, para a gente dar um encaminhamento e fazer o encerramento dessa primeira sessão de audiência pública, abrir a segunda e tem outro projeto para discutir. Presidente, me permite? Vereador Marcelo Reis, eu queria tecer, eu cheguei nesse momento quando a vereadora Elis Regina estava colocando um elenco de observações. Eu só desejaria observar de antemão, já ouvi a sua, digamos, convocação para que amanhã às 8 horas nós estejamos lá na Câmara. Mas a gente queria observar que nenhum orçamento ele é igual ao ano anterior. E o orçamento ele se movimenta em função das necessidades fundamentais das unidades das secretarias. E uma outra coisa, foi discutido com todos os secretários, todos, e os técnicos da pasta, com referência aos valores orçamentários eventualmente necessários a cada unidade setorial. Lembrando também que o orçamento deste ano de 2020, do ano de 2021, esse orçamento ele tem 97 milhões, conforme a mensagem está aí, que precisa ser apenas abstrair esse valor, e são convênios, abstrair do valor total do orçamento, e vai se ter a percepção de que o orçamento é menor do que o orçamento desse ano. Por quê? Por causa do grau de incerteza que se tem em relação a 2021. A pandemia continuará, pelo menos é o que está se percebendo, e a gente espera que não, mas até possivelmente ao primeiro quadrimestre ou até o primeiro semestre. Ontem a gente ouviu informações de que o governo federal, através do plano de saúde para a pandemia, prevê que não antes de junho que ter-se-á alguma situação clara
com relação à questão da pandemia. Diante desse quadro, que está tendo implicações fortes em relação às decisões orçamentárias, é que aqui e ali, eu repito, discutindo com todas as unidades setoriais, os valores que estão aí consignados. Foi os valores que foi discutido com todos os secretários. Ok? Então, essa observação que eu estou fazendo agora é para adiantar a conversa que eventualmente acontecerá amanhã. E reafirmo, nenhum orçamento é igual ao do ano anterior, a não ser que haja com referência a projetos de natureza continuada. Os outros se movimentam em função das necessidades da administração. Então, a princípio, é essa observação que eu desejaria fazer e estou aqui ainda ao aguardo de alguma comunicação, algum desejo de esclarecimento do vereador Marcelo Reis e aos demais vereadores presentes. Presidente, Vamos lá, vereadora Elise. Em seguida, a vereadora Joana Arruda. Presidente, eu concordo em parte com o pronunciamento do secretário municipal de planejamento, onde ele fala que o orçamento ele foi programado dentro das secretarias, isso aí eu concordo plenamente, mas nós aqui, enquanto parlamentares, temos o direito, o dever e a obrigação também de fazermos propostas que sejam benéficas à população de Porto Velho. Eu entendo que a questão administrativa é uma questão totalmente vinculada à gestão, mas nós também, enquanto parlamentar, poderíamos apresentar propostas. E é por isso, presidente, que o senhor está chamando todas essas pessoas aqui para que a Câmara Municipal também apresente propostas de mudança no orçamento, em virtude de ser uma atribuição nossa também, porque as coisas não têm que vir aqui de uma forma e ser aprovada da forma que achar que tem que ser aprovada. Eu acho que nesse momento é um momento de juntarmos as mãos e fazermos algumas ponderações referente ao orçamento que nós entendemos que seja benéfico também para a população. Então, assim, vai vir aqui, alguma coisa pode ser modificado, será modificado, a Câmara Municipal de Porto Velho terá essa autonomia de apresentar propostas para que seja modificado o orçamento, ou o orçamento já vem aqui imposto? Porque se vier imposto, presidente, eu não virei amanhã para a reunião. Eu acredito que isso aqui é uma discussão de algumas questões que nós achamos que tem condições de ser refeita. O vereador Jacaré ponderou algumas questões do distrito. Ele entende da questão do distrito. Ele sabe qual a necessidade de um distrito. Então, as observações dele têm que ser avaliadas. Agora, se for vir para cá para dizer o orçamento é desse jeito e vai ficar desse jeito, eu não virei. Eu não virei, presidente. Obrigado pela colocação, vereador Elis. Se for para a gente ponderar algumas questões, aí sim eu virei aqui a pedido de Vossa Excelência e com um acordo com todos os 21 vereadores, porque quem legisla e sabe a necessidade do povo também é a casa, a Câmara Municipal, que absorve todas as necessidades que estão lá na base. Então, eu não admito esse negócio de dizer que já está feito e assim vai ser feito, não. Presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Elis, pela interferência. Vamos lembrar a todos os vereadores, representantes da prefeitura, que quando o orçamento chega a essa casa para aprovação, ele prevê também a apreciação. E essa apreciação, se for necessário e requerer mudanças, essas mudanças terão que ser aplicadas pelo município. De qualquer modo, reitero o convite para a senhora e os demais vereadores, tanto os eleitos, reeleitos, quanto dessa legislatura, participarem conosco de uma reunião antes da votação. Haja vista que a intenção da Comissão do Orçamento é colocar o projeto para votação amanhã. Vereadora Joana Arruda. Vereador Marcelo Reis. Secretária, vamos ouvir a vereadora, em seguida o senhor já responde outros questionamentos que vierem com relação ao pronunciamento da vereadora Joelma, ok? Agradeço. Ok, obrigado. Bom dia a todos. E aqui, já corroborando com o pensamento dos demais colegas, a gente quer, primeiramente, parabenizar aí a apresentação do orçamento, né, pelas secretarias, porque a gente nota que houve uma redução em elementos que são básicos, tendo em vista a questão da pandemia, mas
a gente consegue visualizar também, e aí eu acho um pouco sério, vereador Marcelo Reis, que, mais uma vez, o orçamento da Secretaria de Assistência Social, nos fundos que dizem respeito às políticas públicas de crianças, idosos, adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, estão prejudicados. Nós temos aqui, dentro do Fundo Municipal, e aí a gente chama também a atenção, né, da Secretaria, porque é sabido que parte desse orçamento não é executado, porque muitas vezes os projetos voltam e não são executados para poder utilizar o recurso federal que vem para ser utilizado na Secretaria. Está aqui, ó, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, a gente vai ter uma redução novamente no município onde as políticas públicas voltadas à criança, com um crescente de abuso sexual, de crianças fora de sala, crianças em vulnerabilidade social, e aí a Secretaria, na sua política, no Fundo Municipal de Direito da Criança e Adolescente, está reduzindo o orçamento. Nós temos o Fundo Municipal do Idoso, que aí sim houve uma acrescida, de assistência social, né, que desce um pouquinho também no momento de pandemia, onde a maior parte das famílias estão precisando do acolhimento aí da estrutura pública para poder atender algumas questões necessárias, em especial de alimentação. O fundo ele vai descer um pouquinho, que a gente acredita que foi uma tendência geral de todo o orçamento, né? Esses pequenos cortes. E aí, a que preocupa, né, que talvez mais que o município precisaria ter aí uma atuação mais enérgica, dado a situação que vivemos hoje e o crescimento dentro das comunidades, em especial vulneráveis, que é a política de prevenção a drogas, que, mais uma vez, cai o seu orçamento. Acredito aqui que talvez por falta de projetos específicos nessa área. Com relação, Marcelo, eu tinha falado para você aqui da Secretaria de Agricultura, da Semagric, a gente havia já discutido em alguns momentos sobre a promoção da atividade, em especial daquele programa Porteira Dentro, para oportunizar, né, para os proprietários que o incentivo aí à agricultura e a estrutura para poder desenvolver as ações de agricultura e produção agropecuária. E aí a gente vê que houve também aqui, na promoção e desenvolvimento de cadeias produtivas agropecuárias da agricultura familiar, uma pequena redução, onde previamente os vereadores já haviam discutido um incentivo nessa área. Então, são algumas colocações que eu acredito que precisam ser feitas, e aí o questionamento também que já foi deixado aqui a respeito da Endu, que aumenta aí o seu orçamento na parte de encargos, né? Pessoal ativo, aumenta aí de apoio logística de serviços básicos e reduz na revitalização de vias públicas, reduz na utilização de manutenção de espaços públicos de Porto Velho e dos distritos. Então, há uma redução de repente, em revitalizações, em dar suporte a esses espaços, em especial numa Porto Velho que já está, né, bem avançada na questão da iluminação pública, mas ainda temos aí inúmeros pontos, bairros inteiros apagados. Então, só para fazer essas pontuações de algumas que a gente nota que precisam ser revistas nesse orçamento, Marcelo, mas, no geral, houve uma redução, o orçamento vai ser menor, e aí eu acredito que o baile que vai precisar ser feito pelas secretarias e pelos gestores das secretarias municipais será bem maior, né? O baile, porque com orçamento mais reduzido vai ter algumas secretarias terão aí dificuldade de estar prestando os serviços. Mas, pontuando mesmo, a gente gostaria de deixar pontuada aqui a questão da Secretaria de Assistência Social, com novamente os seus recursos sendo reduzidos, e talvez por conta da execução do ano passado, que também não houve, e aí, obviamente, os recursos se reduzem. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Joana Holder. Obrigado ao secretário Luiz Guilherme. Se quiser fazer alguma colocação antes de mais um posicionamento dessa presidência.
Vereador, você está se referindo ao que a vereadora Joelma falou ou a vereadora Elis Regina? Vereador Marcelo Reis, o senhor está me argumentando Ouvindo. sobre a colocação da vereadora Joelma Holden ou sobre a vereadora Elis Regina? Qual seria a consideração do Secretário, não há nenhum tipo de colocação, fora aquelas que foram pontuadas pelos vereadores Joelma e Elis Regina e o vereador Jacaré. O que está em discussão com relação ao orçamento, e foi comentado pela vereadora Joelma Holden, nós precisamos que a Secretaria Municipal de Agricultura, que lá atrás trabalhava com 2 milhões e 800 mil, e nós conseguimos fazer um orçamento de 12 milhões e meio, mais uma emenda de 2 milhões, e agora ela tem um orçamento previsto em 14 milhões e 156 mil, que ela volte a manter o trabalho dentro da propriedade rural. Não adianta estar apenas recuperando estrada. A estrada tem que ser recuperada pela Secretaria Municipal de Obras. A Secretaria de Agricultura não tem que estar recuperando o vicinal. Isso é um trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou de Obras. O que nós temos que criar em Porto Velho é um programa para atendimento ao produtor, porteira dentro, como tinha no passado, e funcionava com sucesso. É uma oportunidade, secretário, para o produtor ter um trator para fazer a grade de área, destoca, conseguir plantar. Hoje ele não planta porque não tem como gradear. O calcário, que foi uma aquisição feita pela Secretaria de Agricultura, não atendeu 10% da necessidade. Então, a gente precisa melhorar a aquisição desse calcário e que eles sejam entregues. Porque muitos produtores compraram o calcário antes da Secretaria de Agricultura voltar a ser secretaria e esse calcário não foi entregue. Isso é ruim. Ruim para o município, ruim para o produtor que pagou. E a secretaria leva o nome de estelionatária. Então, a gente precisa, dentro do orçamento da Secretaria de Agricultura, fazer o entendimento que haja o atendimento direto ao produtor, porteira dentro, calcário e orientação técnica para que ele possa ter subsistência e a manutenção financeira da sua família com o que ele produz na propriedade dele na agricultura familiar. Esse era um complemento citado pela vereadora Joelma e a gente espera que seja discutido também amanhã, às 8 horas da manhã, aqui nessa Casa Legislativa. Volto a reiterar, Secretaria Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Planejamento, Endur, PGM, Secretaria-Geral de Governo, vão representar as demais secretarias. As duas que tiverem vereadores são saneadas e a gente pode dar um encaminhamento melhor, haja vista que a votação do orçamento vai ser também está prevista na ordem do dia desta terça-feira, junto com o plano diretor e outros projetos. Mais alguma colocação? Vereador, a hora que acabar essa videoconferência, essa audiência, eu vou à Secretaria de Governo para conversar lá também, porque eu vou precisar do apoio da Secretaria de Governo para essa convocação, considerando que esse momento também não deixa de ser um ato político, a decisão em relação à questão de aprovação da proposta orçamentária de 2021. São vários secretários e eu não sei se todos estarão... Não precisa ser todos. Não, eu digo todos os que o senhor colocou aqui, PGM, Senpai, Semud, Sempog, Endu, Semagri e SGG. Eu vou conversar para que saia uma decisão do gabinete do prefeito. Essa observação que eu estou lhe fazendo, porque se eventualmente nós não tivermos com todos, lá a gente não seja observado por no sentido de algum descumprimento da demanda originária da comissão que o senhor preside. Então, nós vamos fazer todo esse esforço. E quanto a discutir a questão da estrutura do orçamento, aí nós estaremos prontos e aptos a fazer, ok?
Ok, secretário. Muito obrigado pela explicação. Passamos agora ao item 2 da ordem do dia. Projeto de lei complementar número 1122 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da alíquota de contribuição e benefícios do regime de previdência do servidor público municipal, previsto na Lei Complementar número 404, de 27 de dezembro de 2010. Presidente. Permito fazer a leitura. Esse projeto não é exclusivo do Executivo Municipal. Quando ele dispõe sobre essa alteração na alíquota de contribuição de benefício do regime de previdência, está seguindo uma recomendação do governo federal. Hoje a prática é de 11%, e a maioria das cidades no Brasil inteiro tem praticado essa alíquota de 14%. Essa remuneração previdenciária é do grupo constituído pelos servidores de atividade até 10 de 12 de 2007. E ele segue a lei complementar número 404, no seu artigo 15. Essa nova alíquota observa o princípio da interioridade 90ª prevista no artigo 195 da Constituição Federal. Então, a gente está apenas seguindo o que foi apresentado pelo governo federal, e o Brasil tem a sua responsabilidade tributária de fazer a adequação. Discussão? Bom, vereadora Joana Holder. Presidente, a dúvida, e na verdade a gente entende que é uma lei que precisa ser regulamentada no município, ou votada com a urgência de... Isso, se eu puder ligar melhor. Por conta dos recursos federais que não serão recebidos, né, oportunizados, se não houver a votação em prazo hábil ainda no exercício 2020. Mas o que a gente gostaria de que houvesse aí atenção dessa Casa Legislativa é com relação à situação hoje do IPAM. Esses 14% é em cima, né, da situação de hoje, ou o IPAM ainda faria aquela revisão nos quadros de dependentes, essas questões que tinha que ser feita, presidente Marcelo? Vereadora Joana. Manda. Na verdade, essa síntese desse projeto de lei, ela segue uma emenda constitucional número 103, se não me engano, que foi do ano passado, do governo federal. E ela, como se diz no meio jurídico, erga omnes, é para todo mundo, para todos os servidores. E vai tabelar a alíquota de 14%, tem incremento de 3%, mas é uma regra nacional. Eu não sei se caberia algum tipo de discussão. Desculpa, presidente. Ela é de 14 ou é até 14? 14%. Então, o teto é 14 e ela pode ir até 14? A exemplo, parte ser custeada pelo município ou não? Para eu não cometer nenhum ledo engano, peço ao secretário municipal de Fazenda, Luiz Guilherme, para responder. Fazenda não. O Wellington, que está representando a Secretaria de Fazenda, para fazer a base de cálculo, se realmente ela tem estabelecimento de 14% como alíquota fixa ou sofre alguma alteração com relação ao rendimento, Wellington. Bom dia mais uma vez a todos. Ela é uma alíquota fixa, tal como é hoje. A alíquota hoje é para todos os servidores, independentemente da faixa de... Quanto à segunda pergunta da Joel, a primeira pergunta da Joel, no vereador Joel, perdão, quanto se isso vai substituir a necessidade de revisão, de mudança de desconto do servidor no sentido do IPAM Saúde, não, são duas coisas separadas. Uma coisa é a parte da Previdência Social, que pelo estudo autorial feito pelo IPAM, houve necessidade desse ajuste e em atendimento também, né? A emenda constitucional, que por portaria do Ministério da Economia, deu prazo até 31 de dezembro deste ano para que os municípios pudessem fazer as suas adequações legislativas, uma vez que, não sendo feitas, isso poderia bloquear recursos de transferência constitucional da União.
quanto à questão do IPAM Saúde, essas continuarão sendo necessidades e deverão passar, sim, pelo processo legislativo de construção das normas, por essa Câmara Municipal, uma vez que são recursos diferentes. A Previdência tem a ver com a manutenção dos aposentados, pensões, pensionistas e aposentadorias, e o IPAM Saúde, que é os percentuais de 7 para 9, e os demais que estão nessa outra projeto de lei que já está na casa, se refere à manutenção da assistência médica, né? Então, não são projetos diferentes e são custeios diferentes. Wellington, só mais uma dúvida. Então, assim, simplistamente, esse projeto, ele só faz a adequação dos 11 para os 14, é isso? Esse projeto que está agora em audiência pública, sim. Tem um outro projeto de lei complementar que faz os ajustes para a assistência médica. Tá, a diferença entre assistência e previdência, ok. A questão de ser aprovado, se não for aprovado, a gente acaba ficando sem certidões negativas e impede a questão de recebimento de recurso público federal também, ok. A minha única dúvida esse projeto que a gente está analisando agora, ele diz respeito apenas a essa alíquota de 14, aliás, esse adequação de 11 para 14, somente. Isso, vereadora, só isso mesmo. Ok. Obrigada, Wellington. Mais algum questionamento em relação ao projeto de lei complementar 1122/2020, que dispõe sobre alteração na alíquota de contribuição e benefício do regime de previdência do servidor público municipal? Não havendo nenhum questionamento, projeto discutido, entra para a pauta e votação amanhã. Como não há mais nenhum assunto em relação à ordem do dia, secretário, declaramos encerrada essa primeira sessão de audiência pública. Já havendo quórum legal, remoto e presencial, declaro aberta a segunda sessão de audiência pública. A palavra o secretário vereador Jacaré. Câmara Municipal de Porto Velho, Poder Legislativo, Departamento Legislativo das Comissões, Comissão Permanente de Finanças e de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ordem do dia, assinatura do livro de presença. Item segundo, audiências públicas que serão realizadas no dia 14 de dezembro do ano de 2020, segunda-feira, sendo a primeira às 9 horas no Salão de Reunião Bohemundo Álvares Afonso, desta Casa Legislativa, para debater sobre, item primeiro, projeto de lei número 4090 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2021. Item segundo, projeto de lei complementar número 1122 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da alíquota da contribuição e benefício do regime de previdência do servidor público municipal, previsto na lei complementar número 404, de 27 de dezembro do ano de 2010. Com a palavra o presidente Marcelo Reis. Em discussão. Se não houver nenhum vereador inscrito ou secretário, a gente segue a mesma linha da primeira audiência pública. Previsão de reunião amanhã às 8 horas. Vereador Elis. Presidente. Tudo bom, presidente? Presidente, além dessa questão do orçamento, foi também avaliada a questão da alíquota do IPAM, né, de 11% para 14%. Avaliou agora na audiência? As duas pautas. Pois é, presidente, essa questão ela já foi discutida, principalmente com os servidores, né? Eu estou aqui com a presidente do Sintero, com toda a composição do pessoal do Sintero no meu gabinete, e estou convidando eles também para amanhã, às 8h30, estarem aqui, né, para poder falar a respeito dessa questão. Mas já existe o entendimento de que essa determinação ela já vem mesmo imposta pelo governo federal. Nós tínhamos protelado essa questão na época do doutor Mauro, conseguimos protelar até agora, mas, infelizmente, para nós, trabalhadores, essa imposição dos 14% já vem do governo federal.
Agora, além disso, presidente, não existe, e foi acordado por esta casa, nenhum tipo de consentimento da categoria. Inclusive, o presidente se comprometeu das outras questões, e Vossa Excelência também me falou agora, dessas outras questões, da reestruturação do IPAM, das modificações na parte previdenciária, do tempo de serviço, de algumas adequações que têm que ser feitas. A questão da assistência médica, do percentual da assistência médica, eles só seriam vistos, esses projetos que passariam aqui pela casa, quando houvesse um consenso da categoria dos servidores municipais. O consenso não, mas o debate, o esclarecimento aos trabalhadores, que já está sendo feito em alguns locais, mas nós precisamos fazer de uma forma presencial. Então, eu quero aqui agradecer ao presidente Edilson Negreiros pelo compromisso que assumiu com os servidores municipais, agradecer a Vossa Excelência, vereador Marcelo Reis, que é o presidente da Comissão de Orçamento, por também ter esse entendimento, e dizer que os servidores do município acreditam muito nas questões direcionadas desta casa e que os compromissos que foram acertados anteriormente serão mantidos. Quero agradecer a Vossa Excelência e amanhã, às 8h30, estarei aqui juntamente com os senhores para ver se a gente consegue fazer uma melhora para a nossa população no orçamento do nosso município. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, vereador Elis. E o seu posicionamento foi discutido entre a mesa diretora dessa casa e a gente não vai criar uma vírgula sem que haja um entendimento entre o servidor e o município. Sabemos da necessidade de uma reavaliação sobre o IPAM Saúde, mas o beneficiado e o beneficiário é que deve tomar a decisão de como pode ser feito. Então, nós deixamos a critério do servidor e até pedimos, mesmo na sua ausência, que a senhora capitaneasse as reuniões junto com a equipe técnica da prefeitura para chegar ao entendimento. E se não houvesse um entendimento, a casa não colocaria em pauta, mesmo se houvesse o pedido pelo executivo, fato que não foi feito até o momento. Vereadora Joelma. Presidente, somente uma situação aqui na própria lei, no artigo 2, os benefícios, auxílio-doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão previstos na Lei Complementar 404, né, de 2010, passam a ser custeados com recursos do orçamento do Poder do Executivo, não ocorrendo mais a responsabilidade do desembolso desses benefícios pelo regime próprio de Previdência Social do município de Porto Velho. Então, eles passam agora para o federal, é isso, presidente? Vereador, ou é inverso? Posso responder, o município presidente? Agora vai ter que... Posso responder, presidente? Por gentileza, vereadora Elis. Vereadora Joelma, todos esses auxílios, que são auxílios, eles eram pagos pelo IPAM. E agora, eles, conforme lei federal, eles são custeados pelo empregador, pelo município. Já essa mesma questão aconteceu no estado de Rondônia e em todos os outros estados da federação e dos municípios também. Então, a responsabilidade do auxílio-doença, do auxílio-reclusão, que eram dos institutos próprios, eles passam para o empregador. Isso, obrigada pelo esclarecimento, vereadora Elis. Então, esse recurso ele tem que estar previsto no orçamento de 2021, é isso, Marcelo? O vereador Elis. Com a aprovação do projeto. Vereadora Joelma, ele já está previsto. Já está em previsão orçamentária de 2021. Já está previsto. Na dotação da Secretaria Municipal de Administração. Perfeito, vereadora. Muito obrigada. De nada. Perfeito, vereador. Mais algum item? Passando do item 1, resumo do orçamento, proposta pela Comissão Permanente. Projeto de Lei Complementar número 1122 do ano de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da alíquota de contribuição e benefício do regime de previdência do servidor público municipal, previsto da Lei Complementar número 404, de 27 de dezembro de 2010. Presidente.
Em discussão. Como não há ninguém inscrito para discussão, voltamos ao tema da primeira audiência pública. Se tiver alguma dúvida, serão saneadas amanhã durante reunião proposta pela comissão orçamentária às 8 horas, na antessala do plenário. Objetivo: discutir algumas alterações no orçamento 2020 para 2021, entre eles, ENDU, Secretaria Municipal de Serviços Básicos, Secretaria Municipal de Agricultura, Procuradoria-Geral de Municípios e outros itens que podem ser elencados pelos vereadores. Como não há mais nada para discutir, desejamos a todos uma boa tarde na proteção de Deus e declaro encerrada essa sessão de audiência pública.